Eu sou o Dr. Nathaniel Vilniski e estamos aqui numa hora saudável mais que especial. É a hora saudável dedicada a todas as mulheres, a todas as pessoas tão importantes na nossa vida e sempre, como a gente não pode deixar de fazer, começar esse momento tão importante com a chave que abre todas as portas, a chave da gratidão. Agradecer a Deus, agradecer às nossas famílias, agradecer ao pessoal da corporação da Herbalife Brasil, que tanto nos apoia, que coloca tanto talento, carinho, amor em cada uma dessas horas saudáveis que já é um sucesso. Olha, eu sempre falo aqui que aonde eu vou no Brasil, as pessoas comentam sobre a hora saudável, clientes, pessoas que têm, assim, com a informação, um impacto, uma mudança na sua vida. Então, a gente só pode agradecer, só pode retribuir tanto carinho, fazendo cada vez mais, cada vez melhor, cada vez com mais amor, e é muito importante ter esse feedback, essa resposta de vocês, lá nas redes sociais oficiais da Herbalife Brasil, nas minhas, na pessoa que convidou você para estar aqui hoje comigo nessa hora saudável. Coloque o que você achou, comente o que você entendeu, quais são as mudanças que você quer trazer para a sua vida, e, inclusive, sugira temas para as próximas horas saudáveis, porque a gente está recém começando. E dentro desse espírito, com gratidão, com amor, desejando fazer mais e melhor, o tema de hoje, né, nesse momento, em homenagem ao mês da mulher, né? Contar um pouquinho para vocês da onde que surgiu esse tema, como modular a menopausa, a diferença entre modulação e reposição hormonal e o que o estilo de vida saudável tem a ver com tudo isso. Então, mês de março, a gente convencionou que é para ser o mês da mulher, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas, assim, nós todos aqui entendemos que o Dia da Mulher, o mês da mulher, o momento da mulher é sempre, é hoje, é aqui e agora. Assim, didaticamente, a gente tem que escolher um mês, tem que escolher um dia e tem que escolher um tema. Quando a gente resolveu homenagear as mulheres, esse tema, como modular a menopausa, caiu de maduro, porque nas minhas redes sociais, no meu consultório, no meu dia a dia, quando o assunto é saúde da mulher, menopausa é sempre, assim, disparado, 10 para 1, o assunto mais importante. Eu tenho certeza que você, independente da sua idade, né, meninas até as vovós, e você que não é mulher, mas você tem mãe, tem filha, tem esposa, tem tia, tem avó, tem alunos, tem clientes, todos se interessam por esse tema. E, por falar em filhas, uma coisa, pessoal, que eu aprendi com as minhas filhas, um beijão para a Luísa e para a Verena, eu aprendi com vocês, é que o Dia da Mulher não é um dia de homenagem, só de dar flores, de dizer que as meninas são guerreiras maravilhosas. O Dia da Mulher é um dia de luta, é um dia que a mulher, sim, celebra muitas conquistas, mas vê tudo ainda que precisa conquistar na questão da equiparação nos locais de trabalho, a triste realidade, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, da questão da violência contra a mulher, a sociedade, né? Olha, um homem aqui falando com todo o meu coração, existe um machismo estrutural que a gente desde criança tem que aprender, e eu aprendi muito com as minhas filhas, com a minha esposa, a mudar isso, e a questão da saúde da mulher, né? Então, esse dia 8 de março, esse mês de março, é um mês de luta. E quando a gente fala em saúde da mulher, aqui no Brasil, dados do IBGE, a gente sabe que as mulheres formam maioria. Mais da metade da nossa população adulta são meninas, são do sexo feminino. Mesmo assim, as políticas de saúde pública, os protocolos, o tema saúde da mulher é muito recente.
Não tem mais de 30 anos, 3 décadas, até o final do século XX, não tinha nenhuma política de saúde pública voltada para a saúde da mulher. E eu repito, né, de todos os temas que a gente poderia falar sobre a saúde da mulher, desde o aleitamento materno até gravidez, várias questões importantes, né? A menopausa, disparado, é o assunto que mais desperta o interesse, que as pessoas mais querem saber. Então, né? Então, do ponto de vista científico, médico, do ponto de vista assim da linguagem correta, menopausa corresponde ao último ciclo menstrual, quer dizer, o dia, aquela última menstruação, né? Ela é a menopausa, assim como a primeira é a menarca. Então, a primeira menstruação a gente chama de menarca, a última, menopausa. Geralmente, essa última menstruação ocorre para a maioria das mulheres depois dos 45, 50, até os 55 anos. Muitas vezes, quando isso ocorre antes, por volta dos 40 anos, a gente chama de menopausa precoce. E aí já é um problema clínico, né, um problema médico que tem que ser visto por um profissional da saúde específico. Então, muita gente, até aqui na nossa apresentação, né, menopausa, se vocês olharem no dicionário, é a última menstruação. A gente confunde, está sobreposto a menopausa com climatério, né? Então, o que é climatério? Imagina assim, uma menina nasce, ali pelos 11, 12, 13 anos ela tem a menarca, a primeira menstruação, e dessa primeira menstruação, o primeiro ciclo menstrual, até a menopausa, até a última, é o período fértil dessa mulher. Depois do que passa a última menstruação, a gente entra no climatério. O climatério é o período de transição, quando a mulher já não está mais em fase reprodutiva. Aqui eu estou compartilhando uma imagem que mostra bem nítido, né? A menarca, a primeira menstruação, a menopausa, a última, ali dos 12 até os 45, 49, 55 anos, isso varia dependendo do estado nutricional, genética, cultural. E ali, mais ou menos depois dos 40 anos, é quando diminui a possibilidade dessa mulher engravidar e diminui o período fértil, desaparece essa possibilidade e entra o climatério. Agora, parte importante que você que é nosso cliente premium, você que está assistindo as nossas horas saudáveis tem que entender. Esse é um caminho natural. Todas as mulheres vão passar por essa estrada, por esse caminho que começa lá da menarca, a primeira menstruação, até a menopausa, a última, e as questões do climatério. Aí vem a grande informação dessa hora saudável. Para algumas pessoas, para algumas mulheres, esse caminho ele é leve, florido, tranquilo, asfaltado, com trilha sonora bonita, não tem maiores sobressaltos. Porém, infelizmente, para algumas mulheres, essa é uma estrada bem complicada, bem cheia de curvas e altos e baixos e buracos e pedágios e acidentes, né? E, inclusive, para algumas, esse caminho parece que não tem fim. Só coloquei aqui na tela para compartilhar com vocês alguns sofrimentos, algumas queixas comuns desse período menopausa, climatério, mudanças no humor, né, com irritabilidade, sim, a parada da menstruação. Antes de vir a última menstruação, a menopausa, o climatério já tem assim ciclos irregulares, fica 3, 4, 5 meses sem vir, vem mais um sinalzinho. Alterações na anatomia, né? Há uma atrofia vaginal, a mucosa da vagina vai ficando mais fininha, produzindo menos secreção, menos lubrificação, somado, olha só, o que está acontecendo ali na vagina da mulher, né? Essas mudanças anatômicas, com as questões emocionais, é lógico que o libido, que o desejo sexual, na maioria das vezes, costuma diminuir bastante nesse período, trazendo problemas assim emocionais, problemas físicos, e inclusive a vida ali do casal pode sofrer uma turbulência, né?
É muito comum a queixa de cansaço, queixa de fadiga, os mínimos esforços parece que a pessoa já não tem mais energia. Essas alterações no sono, né, se repercute no dia a dia com falta de vontade de fazer as coisas, os suores noturnos, a questão dos calorões, que isso pode vir em qualquer momento, né? A gente chama fogachos ou hot flashes, cada vez mais estudado pela ciência, e conto aqui para vocês um spoiler. Hoje, século 21, a gente não sabe completamente explicar por que e da onde que isso vem. Parece que, além das alterações hormonais, tem locais no sistema nervoso feminino que regulam essas ondas de calor, né? E isso abre a possibilidade para novos tratamentos. E tudo isso, né, um dia a dia agitado, uma noite de sono difícil, vai virando um grande problema para toda a família, principalmente para quem está sofrendo isso, né? Uma pessoa que, no momento da vida que poderia estar desfrutando, que já está assim com uma estabilidade emocional, financeira, familiar, tem esse novo desafio. E, olha só, quando a gente estuda isso nos livros, quando a gente vai para palestras com especialistas, tem na literatura relatos de mulheres que sentiram essas alterações por mais de 40 anos. Então, assim, você pode perguntar para sua avó, para sua mãe, para aquela vizinha de mais idade, ela pode ter sentido isso alguns meses, alguns anos, mas sim, tem gente que passa, né? Imagina uma pessoa que teve a última menstruação, a menopausa, com 45 anos e ficou até os 85 anos de idade sofrendo com esses desafios, com esses sintomas. Então, não é de estranhar que esse tema cause tanta pergunta, né? Tanta inquietação, tanta demanda para a gente que é profissional da saúde. E, olha só, não existe uma especialidade médica, eu sou especialista em menopausa. Por ser um problema multifatorial, assim como a obesidade é um problema multifatorial, possivelmente a melhor maneira de enfrentar, do ponto de vista científico, a menopausa são equipes multiprofissionais. Um ginecologista, um endocrinologista, um nutrólogo, uma psicóloga, um clínico, às vezes até um ortopedista. Vários profissionais podem estar incluindo ou serem incluídos nessa equipe. Agora, vamos entender assim, lá na intimidade do organismo, o que está acontecendo. É muito importante, não sei se vocês já ouviram isso, às vezes a gente não se dá conta, mas essa é uma informação que eu gostaria que vocês me ajudassem a compartilhar. Todos os óvulos que a mulher vai produzir ao longo da vida, eles têm origem em células germinativas, são os folículos, né? Lá nos ovários. Então, assim, ó, isso já nasce com a menina, né? Quando um bebezinho lá na vida intrauterina está desenvolvendo os ovários, ela já vem com um número certo de folículos. Então imagina assim, ó, se são 12 ciclos por mês, desculpa, 12 ciclos por ano. Em 10 anos vão ser 120 ciclos, em 20 anos vão ser 240, em 30 anos 360. As mulheres já vêm assim, né, com 400, 450 folículos ovarianos que vão determinar quantos óvulos elas vão produzir ao longo da vida e cada um desses óvulos vai disparar mudanças hormonais que vão dar um ciclo menstrual. Então, vamos dizer que uma menina teve a sua primeira menstruação, a menarca, com 12 anos, e vai ter a última, a menopausa, com 52 anos, nós estamos falando de 40 ciclos, né? 40 ciclos menstruais, de 40 ciclos por ano, né? Formado por 12 ciclos cada ano. Então, vão ser 400, quase 500 ciclos ao longo dessa vida. E essa reserva é usada desde a primeira menstruação até a última. Anota aí. Nenhuma mulher é capaz de formar novos ciclos ou repor o que elas perderam. Então, se eu pudesse, por exemplo,
e colocando novos óvulos ali no ovário, se tivesse um medicamento, um tratamento que fizesse aumentar o número de óvulos, eu teria mais ciclos e, em vez de ter a menopausa com 45, poderia ter com 55, 65. Isso não existe, né? Quando o último folículo, né? Vamos dizer que essa pessoa tinha 450. Quando 450 folículos desapareceu, esse ovário entra em falência e as concentrações dos hormônios ovarianos, né, estrógeno e progesterona, vão cair irreversivelmente. Então, nessa tela aqui, isso aqui é uma coisa muito didática, não pense que na vida real seja assim. Se você já estudou um pouquinho de hormônio, você sabe que quando aumenta um, diminui o outro. Se a gente for fazer uma coisa bem aprofundada, são mais de 30 hormônios que estão envolvidos, mas só para a gente entender do ponto de vista o que eu quero compartilhar nessa hora saudável, vamos pegar só o estrógeno, entender só o que passa do estrógeno do nascimento até a idade mais avançada. Então, a menina nasce sem estrógeno, né? O ovário ainda não está produzindo. Lá na puberdade, isso começa por volta dos 8, 9 anos a aumentar a produção de estrógeno. Lembra que tem a progesterona, que tem os hormônios da hipófise, que a tireoide entra aqui, os hormônios locais, os próprios hormônios intestinais, tudo isso influenciando. E quando tem um pico na produção de estrógeno, vem a primeira ovulação, lá por volta de 12, 13 anos, a primeira menstruação. Aí, cada ciclo, né, o estrógeno aumenta e diminui, né, naquela faixa lá em cima, e, vamos dizer, ali com 55 anos, essa pessoa produziu o último folículo, o último óvulo, e as taxas de estrógenos caem de uma maneira super brusca, super rápida, né? Despenca. Então, quando chega ali naquela mesma altura que disparou a primeira menstruação, quando baixa daquilo, vem a menopausa, para de menstruar, e à medida que vai diminuindo, esses sinais e sintomas vão aparecendo. Então, se você que é da área da saúde ou não é da área da saúde, vendo isso aqui, eu garanto que você teve uma ideia. Doutor Nathaniel, eu tive uma ideia incrível. Olha só, se o doutor está falando que ali pelos 40, 50 anos começa a diminuir o estrógeno, que tal se a gente repor esse estrógeno? Se eu aplicar na forma de creme, óvulos vaginais, remédios, injeções, e a pessoa manter esse nível de estrógeno, seus problemas acabaram. Sim ou não? Infelizmente não. Infelizmente você não foi o primeiro a ter essa ideia. Lá nos anos 80, 90, quando se entendeu essa fisiologia da menopausa, do climatério, começou aquele programa de reposição hormonal. Todas as meninas, por volta dos 40, 45 anos, começavam a repor estrógeno e uma melhora muito grande, alívio nesses sintomas, não tinha irritabilidade, não tinha os fogachos, calor noturno, libido continuava dentro do que sempre foi, só que os estudos longitudinais mostraram o seguinte: quando depois dos 40, 50 anos a gente faz essa reposição de estrógeno, aumenta muito, triplica, quadriplica o risco de problemas cardiovasculares, o risco de infarto, o risco de derrame. Então, uma das explicações por que as mulheres têm menos infarto, menos derrame que homens, é porque começa a diminuir esses níveis de estrógeno. Teve um estudo muito grande com milhares de pessoas, eles dividiram em dois grupos. As mulheres não sabiam o que elas estavam tomando, se era o hormônio ou se era um placebo, e eles foram acompanhando nas meninas que tomavam a reposição hormonal. Foi tão grande o número de infarto e derrame que eles tiveram que interromper o estudo. Então, hoje, né, algumas pessoas
não podem fazer reposição hormonal? Sim, podem. Existem hormônios muito mais puros, em menor quantidade, e tem que ser excluído. Olha só, para uma mulher fazer reposição hormonal, ela tem que passar por uma avaliação se ela não tem risco de câncer de mama, se ela não tem risco de câncer de colo de útero, de ovário, e uma rigorosa avaliação cardiovascular. Se qualquer exame aponta que ela tem um discreto risco aumentado já de calcificação na coronária ou alguma artéria do cérebro, pressão alta, pessoas que têm doenças cardiovasculares na família, ela é contraindicada fazer reposição hormonal. Então, de novo, somente um médico muito bem capacitado, né? Isso não é uma coisa que a gente possa fazer pelas redes sociais ou por treinamentos. Para uma pessoa fazer reposição hormonal, ela tem que fazer uma rigorosa avaliação com uma equipe médica altamente capacitada. Eu acho que eu expliquei tão bem isso que até eu entendi. Então, assim, não é todo mundo que pode fazer reposição hormonal, todas as mulheres vão passar por isso. Na Herbalife, junto com meus presidentes, com meus chairmans, com meus amigos da corporação, eu aprendi que muito mais do que focar no problema, a gente tem que focar na solução. Eu estou aqui há 20 minutos já falando do problema, da dor, né? E o que a gente vai fazer? Qual é a solução? Vocês já estão vendo aí na tela de vocês a palavra que vai definir tudo. Então, se os sinais, os sintomas, as dores, o sofrimento variam muito de pessoa para pessoa e também varia o momento da vida em que isso acontece, o tratamento tem que ser individualizado. Acho que eu expliquei muito bem isso. Somente um médico, né, que vai avaliar essa pessoa da saúde das mamas, da saúde dos órgãos reprodutivos, da saúde do coração, do cérebro, cardiovascular, vai poder dizer se ela tem indicação ou não de reposição. Agora, todo mundo, né? Essa que é a mensagem da solução, a mensagem de otimismo que eu quero compartilhar nessa hora do saudável, pode já, desde os 12, dos 15, dos 18, dos 20 anos, começar a trabalhar na prevenção. E eu vou dar um exemplo, assim, que todo mundo vai entender, né? Eu mostrei ovário, mostrei estrógeno, mostrei hormônio, e muita gente, olha, muita gente que é da área da saúde e muita gente que não é da área da saúde entende a menopausa como uma questão hormonal. Sim, tem um componente hormonal, mas olha só, vou dar um exemplo. Aqui na tela vocês estão vendo várias glândulas que produzem hormônios. O estrógeno e progesterona produzido no ovário, a T3 e T4 na tireoide, o timo produz hormônio, o fígado produz hormônio, o pâncreas produz insulina, a hipófise, o hipotálamo, todas essas glândulas produzem hormônios, né? As suprarrenais, vocês lembram ali nas glândulas suprarrenais que estão acima dos rins, elas produzem o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o que eu quero mostrar com tudo isso? Eu quero que vocês acompanhem o meu raciocínio para a gente começar a focar na solução. Então, imagina assim, ó, os ovários esgotaram lá os óvulos, entraram em declínio, diminuiu o estrógeno, essa mulher está entrando já está em menopausa, está entrando no climatério, né? Porém, se a glândula suprarrenal dela, que é a glândula que produz cortisol, o hormônio do estresse, se essa glândula estiver saudável, essa mulher vai ter uma menopausa, um climatério muito mais tranquilo, muito mais zen, muito mais de bem com a vida, muito menos estressante do que aquela que já está com o ovário esgotado e também tem esse desequilíbrio na suprarrenal. Então, do meu coração para o coração de vocês, menopausa não é só uma questão de hormônios. Menopausa é estilo de vida, menopausa é prevenção. Então, olha só, se a menopausa não é só uma questão de hormônios, é também uma questão do cálcio, do magnésio, do iodo, outros minerais que são super importantes para a saúde de todos os tecidos, né? O cálcio dos ossos, o iodo da tireoide, o ferro, a questão da anemia. Eu coloquei alguns exemplos assim só para a gente avançar, né?
Depois dos 60 anos, depois da menopausa, a nível mundial, eu não estou falando osteopenia, eu estou falando osteoporose, risco de fratura. De cada 10, uma mulher vai ter osteoporose. Então, vocês lembram que o osso pode ser normal, osteopenia, osteoporose. Osteopenia, muitas já tem mais cedo na vida. Osteoporose, risco de fratura, 10% das mulheres depois da menopausa. Então, não precisa ser um gênio da nutrição para saber que se eu chegar na menopausa com bom conteúdo de mineral no osso, eu vou estar muito mais protegido, né? Se eu comecei desde os 18, 20 anos a ter atividade física, usar suplemento de cálcio de qualidade, o meu risco de chegar na menopausa e ter osteoporose é muito menor, né? Os desequilíbrios na saúde da tireoide pioram muito. Imagina se você já está com a menopausa e ainda ter hipo ou hipertireoidismo. É a tempestade perfeita, tudo que a gente não quer para ninguém. Então, a saúde da tireoide, com boa nutrição, iodo, minerais, peso adequado, estilo de vida, a gente previne desde os 18 anos. Não vamos pensar que eu entrei na menopausa hoje, amanhã eu vou começar a tomar cálcio, vou começar a usar outros minerais e vai resolver. Não, isso é uma questão da vida toda. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? Anemia. Olha, menopausa e anemia é tudo que você não precisa para ficar com vontade de não fazer nada, nem levantar do sofá. E é muito comum. Não só no meu consultório, mas na literatura, mulheres na menopausa têm mais anemia comparável somente no período da gravidez e no período lá na primeira infância. Então, não vamos deixar para tratar essa anemia depois que a menopausa já chegou. Vamos prevenir, né? Vitaminas, minerais, outros antioxidantes, né? Então, quando dá essas alterações hormonais, cada episódio desses calorões, cada noite mal dormida, cada desafio hormonal, pessoal, é uma tempestade de radical livre, né, de estresse oxidativo que cada célula do corpo sofre. É nítido, você pega uma fotografia de uma mulher 6 meses antes da menopausa e 6 meses depois, ela envelhece muito nesse período. Por quê? Radical livre. E você que me acompanha, a gente já falou sobre isso na Hora Saudável, qual é a proteção contra os radicais livres? Antioxidantes. Então, usar as vitaminas, os minerais das frutas, verduras, legumes e suplemento de multivitaminas com minerais protege contra isso, né? Além da demanda, da necessidade desses nutrientes, desses micronutrientes serem maiores, a ingestão é menor. Primeiro, as mulheres que já estão assim nesse sofrimento emocional e físico não têm apetite para comer fruta, verdura, elas querem comer doce, chocolate, então diminui a ingestão de alimentos saudáveis. E a questão da absorção, né? A nível intestinal também piora. Então, bem numa fase que precisa mais vitamina e mineral, é a fase que a gente menos come e menos absorve. E uma vitamina especial da saúde do osso, da saúde mental, da imunidade, nunca se falou tanto na vitamina D, né? Os níveis de vitamina D, por todos os motivos que eu falei até agora, despencam na menopausa. Então, você não vai esperar chegar na menopausa para pensar nisso. Desde a juventude, lá 18, 20 anos, estilo de vida saudável, nutrição equilibrada, alimentos saudáveis, suplementos nutricionais de alta qualidade. Então, só lembrando, né, a importância, por que a gente fala tanto de usar essa linha, essa filosofia de nutrição, sempre junto com a boa alimentação, sempre junto com o exercício, sempre junto com o desenvolvimento mental, suplementos nutricionais de alta qualidade, né? Desde cedo da vida, multivitaminas, minerais, uma atenção especial, né, para a nossa saúde óssea, saúde muscular, a importância do cálcio, da vitamina D, do magnésio. Então, são suplementos que, assim, ó, o mais cedo na vida, até os 120 anos, importantíssimos. Eu tenho certeza que você
está entendendo o que eu quero falar, né? E a menopausa não é só uma questão de hormônio, é também uma questão de colágeno. Eu acabei de comentar, é nítido o envelhecimento, a pele, o nosso cartão de visitas nesse período, né? Você já assistiu meu treinamento de colágeno? Tem aqui na Hora Saudável, vale a pena revisar. Mas olha só, o colágeno é a proteína que dá sustentação para a pele, né? A proteína que não deixa a pele cair. A partir dos 25 anos, lentamente, olha ali na tela, dos 25 até os 45 anos, os estudos falam redução de 1% a cada ano da quantidade de colágeno. Até que, pum, subitamente na menopausa, a depressão, a diminuição na produção de colágeno dobra 2% a cada ano, né? Então, se você vinha numa curva assim, de aparecimento de rugas, linhas de expressão, caimento da pele, né? Força de gravidade, celulite, unhas, cabelos, depois da menopausa, não chega, saiu ali da tela do seu computador, do seu telefone, da sua televisão, despenca. Então, você não vai esperar chegar na menopausa para usar um suplemento de colágeno. Isso tem que ser feito desde cedo na vida. E se esse colágeno tiver, além de ser colágeno verisol, além de ter as vitaminas, a biotina, o cobre, ter 8,4 gramas de whey protein, que é o colágeno que eu tomo, que as mulheres da minha família tomam, esse é, assim, não é nenhuma uma sugestão, é uma necessidade, uma recomendação diária, apenas 43 calorias, desde antes dos 25 anos de idade até os 120 anos. E a menopausa não é só uma questão hormonal, é também uma questão de saúde intestinal. Gente, aqui é uma nova fronteira da medicina. A gente já estudou muito a questão da saúde do intestino na saúde cardiovascular, na saúde do peso, na saúde da composição corporal, memória, humor, mas assim, ó, a gente está vendo que na menopausa, quando dá essa tempestade e brusca interrupção da produção de hormônio, há uma mudança enorme nas bactérias do nosso intestino, no nosso microbioma, né? Então, além de, nesse período, por mudanças na alimentação, por mudanças no estilo de vida, pelo cansaço, pelas noites mal dormidas, pelo acúmulo de gordura, o trânsito intestinal piora. Mulheres já têm mais constipação, prisão de ventre que homens, e na menopausa isso, assim, na minha experiência na literatura, tem mais mulheres com prisão de ventre do que mulheres com trânsito intestinal normal. Escreve aí, isso não precisa ser assim, isso pode ser melhorado. E esse desequilíbrio hormonal desequilibra o que antigamente a gente chamava de flora intestinal e hoje a gente chama de microbioma, aquele pequeno universo, trilhões de bactérias, de fungos, de vírus que a gente tem no nosso intestino. Então, com essa mudança no microbioma, o peso varia, a saúde cardiovascular piora, memória, humor, além de tudo, da questão hormonal que conspira para a mulher ficar mais irritada, essa mudança na microflora, na microbiota, piora o humor, aumenta a depressão e, anota aí, uma queda enorme na imunidade. Muito mais comum no período de menopausa, resfriados de repetição, lesões herpéticas, lesões na pele, infecções oportunistas. E aquela pessoa que, antes da menopausa, em 2, 3 dias, ela recuperava um resfriado, agora ela leva semanas, 15 dias, às vezes até um mês, para melhorar de um resfriado. Por quê? Alteração na microbiota. Então, olha só, fibras, né? Principalmente as fibras pré-bióticas, as fibras que melhoram a nossa flora intestinal, nosso microbioma, protegem contra a ação das doenças cardiovasculares, por exemplo,
quando a microbiota desequilibra, a insulina fica mais resistente, então aumenta o risco de diabetes, e você não vai esperar acontecer tudo isso para começar a otimizar o seu consumo de fibra. De 25 a 35 gramas de fibra todos os dias, fibra pré-biótica que melhora a flora. Então, eu estou falando de frutas, verduras, produtos fermentados, desde o iogurte, kefir, kombucha, e os suplementos de fibra, né? A gente tem 3 grupos de suplementos de fibra na família de produtos da Herbalife Nutrition aqui no Brasil: tabletes do Fiber Bond, em pó, o Fiber Powder, que você pode colocar em todas as receitas, desde o freezer até o fogão, e para favorecer o consumo de ingesta de líquido, o nosso Fiber Concentrate. Se você quer saber mais receitas, entra lá nos sites oficiais da Herbalife e você vai ficar sabendo de tudo. Bom, e eu falei em insulina, falei em diabetes, a menopausa não é só uma questão de hormônio, é também uma questão de ômega 3. Eu acabei de falar que nesse momento da vida, as doses hormonais protegem ou pioram a saúde cardiovascular, né? Então, quando desde mais cedo na vida, até chegar nesse momento, você otimiza a sua ingestão de gorduras saudáveis, aquelas gorduras anti-inflamatórias. Lembra? Temos uma hora saudável sobre isso também. As gorduras pró-inflamatórias, que inflamam o seu corpo. Ômega 6, ômega 9. A gordura anti-inflamatória, que protege contra a inflamação. Ômega 3. Né? Então, ômega 3 ajuda a diminuir a inflamação total do organismo, protege contra a doença cardiovascular, tanto a nível de coração, a nível de cérebro. Eu estou falando de prevenção de infarto, derrames, outras alterações. Saúde do cérebro, né? Não só o humor não ser tão depressivo, mas memória, o tamanho da massa cerebral é maior em pessoas que ao longo da vida comem mais ômega 3. O cérebro, ele tem um apetite especial por essas gorduras saudáveis. Essa gordura do ômega 3 ajuda na formação da mielina, que é a barreira, que é a bainha que reveste os nossos neurônios, né? E, voltando à questão dos hormônios, né? Eu estou falando que menopausa não é só questão de hormônio, mas a maioria desses hormônios esteroides, estrógeno, progesterona, a própria testosterona do menino, ela é formada por esses ácidos graxos essenciais, entre eles o ômega 3. Então, você não vai esperar chegar aos 45, 50 anos, começar a sofrer tudo isso para acrescentar. Não só os alimentos, né? Eu falo de peixes de águas frias e profundas, as gorduras saudáveis vegetais, abacate, chia, linhaça, o azeite de oliva, mas o suplemento ômega 3, né? Quando falo ômega 3, para mim já vem direto na minha mente o Herbalife Line, um dos mais vendidos do Brasil, não deixa sabor de peixe, fonte de EPA, DHA. Então, esse é um suplemento que você tem que usar desde bem cedo na vida até os 120 anos. E menopausa não é só questão de hormônio, né? É também uma questão de proteína, de exercício físico para preservação, manutenção da massa muscular. A gente já falou muito, nós temos hora saudável só sobre esse tema, a questão da sarcopenia. Lembra? Sarco é carne, penia é pouco. À medida que a certidão de nascimento vai amarelando, pessoas, normalmente aqui homens e mulheres até os 50, 50 e poucos anos de idade, perdem até 1% da massa muscular, e depois da menopausa acelera essa redução. De novo, isso não precisa ser assim. Exercício, tanto de força como de resistência. Proteína de qualidade em todas as refeições protege, né? Então, depois da menopausa, é nítido a diminuição
de músculo e o acúmulo de gordura nas mulheres. Há uma mudança no corpo. A gente vê fotografias na praia. Um ano antes da menopausa e um ano depois da menopausa, não precisa ser um profissional da saúde para ver que aonde tinha músculo agora tem gordura e aonde tinha gordura agora tem muito mais gordura, né? Então, a redução do estrógeno favorece, conspira para essa redução da massa muscular e o acúmulo de gordura. Chegar na menopausa com bom conteúdo de mineral no osso e com bom conteúdo de massa muscular protege a nossa autonomia. Autonomia é eu poder cuidar de mim mesmo. Sempre, né, que a gente fala em envelhecimento saudável, que começa ali na menopausa, eu lembro daquele vovô, daquela vovó que precisa ajuda de alguém para ir no banheiro, precisa de ajuda de alguém para ir no supermercado, que não consegue entrar, sair do automóvel sozinho. A gente vê nos aeroportos, né, sempre tem aquela pessoa de idade que precisa de uma cadeira de roda para embarcar, desembarcar do avião. Gente, isso pode ser prevenido com o estilo de vida, né? Exercício físico, força, resistência, proteína de qualidade em todas as refeições, protege contra a sarcopenia. Então, a proteína animal, a proteína vegetal, inclua uma proteína em todas as refeições. Aqui na nossa tela tem a família proteica de produtos da Herbalife do Brasil, né? E se você acha que essa família está completa, anota aí. Muita coisa boa vem por aí. Então, sempre oportunidades de acrescentar em cada momento, café da manhã, almoço, jantar, nos seus lanches saudáveis, uma fonte de proteína de qualidade, além do exercício físico. E então, falando da pele, falando da imunidade, falando do intestino, da saúde cardiovascular, sarcopenia, eu não podia deixar de falar na questão do peso, né? Então, menopausa não é só uma questão hormonal, é também uma questão de aumento de gordura corporal. Vocês lembram que obesidade não é peso, obesidade é quantidade de gordura. E, infelizmente, na menopausa, a gordura se deposita bem onde ela não devia nas mulheres, que é na região visceral. Se vocês olharem ao longo da infância, meninos e meninas têm uma distribuição de gordura parecida. Lá na puberdade, a testosterona faz o menino ter mais músculo e menos gordura, e as meninas, elas têm mais gordura, mas onde? Não na região da cintura, na região do quadril, né? Então, a obesidade do homem é aquele forma de maçã, que a cintura é maior que o quadril, e a obesidade da mulher é aquela forma de pera, né? Isso todo mundo já viu, é clássico. Aqui na menopausa, quando para a ação do estrógeno, o estrógeno desaparece, isso também desaparece. E aquela mulher que tinha as curvas, né, a distribuição de gordura, a cintura mais estreita, o quadril mais largo, né, respeitosamente, o pessoal chamava aquele formato de violão, isso desaparece. De novo, olha as mulheres pós-menopausa na praia, a gente vê, infelizmente, para a saúde dessas pessoas, o aumento de novo da medida da cintura. Então, essas mulheres acumulam gordura ao redor do umbigo, né? Isso tem a ação da falta do estrogênio, aumenta o risco metabólico, e essa é uma gordura cada vez mais difícil de perder. E sempre que a gente quer queimar a gordura, a gente quer diminuir a gordura corporal, a gente já teve hora saudável sobre isso, pode fazer qualquer abordagem, você pode tomar remédio, você pode fazer jejum intermitente, você pode fazer dieta paleolítica, vegetariana, low carb, o que vai funcionar é déficit calórico. Déficit calórico é você comer menos do que gasta e gastar mais do que come, né? Então, a estratégia, a filosofia de nutrição da Herbalife, substituir duas das três principais refeições pelo shake, funciona porque promove déficit calórico. Com o sabor, com a qualidade, com o equilíbrio nutricional,
E meu coração chega a sair pela boca, eu fico muito emocionado de mencionar que agora o que era bom ficou espetacularmente ainda melhor com a fórmula revitalizada, né? A mesma segurança, a mesma eficácia, o mesmo sabor que você já está acostumado, agora com uma fórmula mais adequada para a necessidade de cada um, sem glúten, sem alérgeno de peixe, então a gente pode dizer que é um shake vegetariano, zero lactose. As pessoas mudaram, as necessidades mudaram, o shake continua super seguro, super eficaz, mas adequado para essas mudanças. E então a gente já tem revitalizado, né, a fórmula do shake doce de leite, morango, baunilha, tanto o pote como sachê, e a novidade, né, o sabor irresistível do nosso chocolate Sensation, também sem glúten, sem lactose, sem alérgeno de peixe, fórmula vegetariana. Então, você não tem desculpa para não adotar esse estilo de vida saudável e ativo, desde a mais tenra idade, para chegar nesse momento da sua vida protegido, prevenido contra isso tudo. Então, para encerrar essa hora saudável, eu também estou gostando muito, acho que é um assunto que a gente pode voltar a conversar, pode falar mais, é uma oportunidade de falar sobre todos os temas da nutrição, da atividade física, da composição corporal, mas eu prometi explicar para vocês qual é a diferença entre reposição e modulação hormonal. Então, lembra dos gráficos que eu mostrei? Reposição hormonal é oferecer os hormônios que estão ou diminuídos ou ausentes, né? Eu tenho pouco hormônio da tireoide, usar aquele remedinho em jejum de manhã é uma reposição hormonal. Eu estou com pouco estrógeno, né, as mulheres, é uma reposição hormonal se você vai oferecer isso. Então, assim, eu expliquei que o estrógeno tem um impacto enorme, tanto risco para quem já tem risco de câncer de mama, de ovário, de colo uterino, mas principalmente para a saúde cardiovascular. Então, não é eu acho, não é eu vou ali na farmácia ou na academia e vou fazer uma reposição hormonal. É preciso um profissional da saúde muito experiente, muito capacitado, digo mais, às vezes um grupo de profissional. Por exemplo, eu vejo aqui no nosso meio as melhores ginecologistas, quando cogitam fazer a reposição hormonal, elas pedem uma avaliação para os melhores cardiologistas, para os melhores neurologistas, para os melhores oncologistas, e só então, se todos esses autorizam, aí sim é feita essa recomendação. Então, de novo, muito importante, eu quero que você me ajude a compartilhar. Reposição hormonal somente pode ser orientado por um grupo, por um profissional da saúde muito capacitado. Agora, modulação hormonal é tudo que a gente falou até agora. É trabalhar o estilo de vida, a parte nutricional, a parte da suplementação, a parte da atividade física, a parte do gerenciamento do estresse. Lembra do exemplo que eu comecei a falar da suprarrenal, do cortisol, do estresse? Então, não vai esperar chegar o problema para focar na solução. As pessoas que têm essa estrada muito mais tranquila, elas já estão se preparando há muito mais tempo, né? Investir na qualidade do sono, no ambiente familiar, tudo isso, né, faz com que o corpo não só aumente a produção dos hormônios, como melhora a utilização e evita os efeitos colaterais quando necessariamente esses hormônios começarem a cair na nossa circulação. Então, olha, eu não canso de repetir, eu devo ter falado isso em cada tela, mas é a chave da minha apresentação. Quanto mais cedo você fizer isso na vida, maior, melhor, mais duradouro vai ser o seu resultado. Então, se a gente adota esse estilo de vida saudável e ativo, eu gosto de falar assim, desde a vida intrauterina, quando a mamãe está grávida, se ela já adotar, ela já está passando isso para o seu bebê.
e esse bebê chegar até os 120 anos se alimentando bem, usando suplemento nutricional de alta qualidade, treinando, desenvolvendo a mente, gerenciando o estresse, todos esses fatores de risco vão ser mais uma paisagem nessa estrada que vai ser assim, asfaltada, tranquila, retilínea, agradável, uma jornada de alegria, de gratidão e de descobrimento. Então, a minha mensagem final, né, do meu coração para o coração de vocês, essas diferenças que fazem as diferenças. E não é um achismo, eu sei que você vai concordar, mas cada uma dessas recomendações tem um forte embasamento, medicina baseada em evidência. Vamos lá. Adotar um estilo de vida que inclui exercício físico, tanto aeróbico como anaeróbico, como combate ao estresse. Desculpa, combate ao sedentarismo. Quer dizer que ficar sentado, mesmo que você corra uma maratona de manhã, depois passar o resto do dia sentado, não é legal. Ter sempre intercalado momentos de atividade física. Alimentação saudável, de 5 a 7 porções de frutas e vegetais. Pobre, eu não estou falando proibido, não estou falando zero, mas evite ao máximo os carboidratos simples, açúcar branco, farinha branca, doces, refrigerantes, né? E, anota aí, proteína de qualidade em todas as refeições. Esse é o nome do jogo, proteína em todas as refeições. Usar suplementos nutricionais de alta qualidade, né? Eu vou abrir meu coração para o coração de vocês. O que é um suplemento nutricional de alta qualidade? Eu recomendo aqui no meu consultório, para todos os meus pacientes, ômega 3, por exemplo. Aí eu recomendo aquele que eu uso, que eu acho que é o melhor, que eu entendo que é o mais de mais qualidade, que não deixa gosto, que eu já falei para vocês aqui, explico para o meu paciente como conseguir. Aí ele volta na outra semana, doutor, eu consegui um na farmácia, mais baratinho, no supermercado, só que eu não consegui tomar, porque tem um gosto de peixe horrível, quer dizer, estão entendendo? Ou você está tomando multivitaminas que ele chega no seu estômago, ele sai do seu intestino e não é absorvido. Suplemento nutricional de alta qualidade é aquele que tem que ele está de acordo com o regulatório, com as leis de cada país, onde tem um conselho científico que orienta a empresa nas melhores práticas de produção e que tem anos de comprovação de segurança e eficácia. Os que eu uso, por exemplo, têm mais de 40 anos com todos esses quesitos. Eu tenho certeza que você que me ouve nessa hora saudável usa a mesma marca de suplementos de alta qualidade do que eu. Por isso que você é um cliente premium, né? Então, não fumar, não exagerar na ingestão de bebidas alcoólicas, gerenciar o estresse. Eu não falo não ter estresse, né? Eu não acredito que no século XXI, a gente que viaja, que estuda, que trabalha, que tem desafios, não vai ter estresse. Mas, assim, os estresses, sim, podem ser gerenciados. Imagina assim, ó, se você é uma pessoa 5 para resolver estresse e vem o estresse 5, vai ser um problema. Agora, se você é uma pessoa 9 para resolver estresse e vem um estresse de valor 5, você nem entende como um estresse. Você resolve aquilo como quem escova o dente, como quem coloca aliança. É uma coisa que você administra. Então, não se preocupa em ter menos estresse, se preocupa em ser pessoas com mais capacidade de gerenciar, de resolver tudo isso, né? E não se pode falar em controle de estresse sem sono de qualidade. Não é um número de horas. Não é assim, tem pessoas que dormem 6, 7 horas e estão muito bem. Tem pessoas que precisam dormir 9, 10 horas. Eu já vi falar de gente que dorme 4, 5 horas. O sono se avalia com a maneira como você acorda. Se você desperta de bem com a vida, na sua melhor forma, bom dia, passarinho, bom dia, família, você teve uma boa noite de sono. Para aquela pessoa que acorda sempre de mau humor, sempre parece que a pessoa acorda e o cérebro fica deitado no travesseiro, alguma coisa está errado com o sono. E aqui a diferença que faz a diferença, né? Ter um propósito, fazer tudo com amor, chegar nessa melhor idade, assim,
poder curtir a sua família, poder curtir o seu amor, poder realizar os sonhos, poder ajudar mais pessoas a realizar os sonhos delas. Isso, assim, é o que faz toda a diferença. Então, eu fico muito à vontade, olha, quando eu faço toda essa apresentação, né, que chegou no fim, que eu falo isso, e falo sobre a filosofia de nutrição da Herbalife, que a gente já teve uma hora saudável sobre isso. Isso é promovido há mais de 30 anos no Brasil, há mais de 40 anos no mundo, né? E a gente vê que desde o começo até hoje está completamente adequado com a melhor informação, com o melhor conhecimento científico. A filosofia de nutrição da Herbalife, comer 40% das calorias de carboidrato com fibra, 30% de proteína, 30% de gordura saudável, ômega 3, exercício, fitonutriente, as vitaminas, os minerais, hidratação, repouso, né? Focar naqueles 6 nutrientes mais importantes que a gente personaliza a nossa nutrição. Proteína, multivitaminas e minerais, as gorduras saudáveis, as fibras, os fitonutrientes e a hidratação. Você, sim, se começa a adotar isso o mais cedo na vida, você, homem, você, mulher, você está apto a chegar aos 120 anos com saúde física e mental. Isso eu desejo para mim, eu desejo para minha família, eu desejo para cada um de vocês, assim, especial para as meninas, para as mulheres, né? E lembrar que o mês, o Dia da Mulher, não é um mês de homenagem, é um mês de luta e lutar pela saúde, né? Lutar para que as mulheres tenham a sua saúde do 0 até os 120 anos tratada como elas merecem, faz parte dessas conquistas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Muito obrigado. A gente fica em contato, eu espero o feedback de vocês nas minhas redes sociais, nas redes oficiais da Herbalife Nutrition. Nos vemos na próxima Hora Saudável e um beijo muito grande, com muita nutrição, flores para as mulheres, flores para os homens e saúde para todos nós. Beijo e até a próxima.